Questão 3. Com base no cenário macroeconômico de incertezas, identifique quais incertezas podem ser prejudiciais para o setor de seguros e previdência. Como se preparar para tais? Existem variáveis macroeconômicas a serem consideradas? Quais? Bom, em um cenário de incertezas, complica-se ainda mais a tarefa de entender o risco a ser mitigado pelo seguro, dado que os resultados nominais dos prêmios, indenizações e sinistros só são mensurados de maneira nominal e às vezes possuem alguma indexação contratual. Dito isto, a inflação, que muitas das vezes acomete os resultados nominais das seguradoras, dificilmente consegue ser repassada para clientes, né, ou mutuários antigos. Assim, os novos contratos acabam incorporando os erros de previsão na inflação, que, como já vimos, majoram os custos de provisionamento do IBNR. Isso é só um exemplo, tá? A jeito mais fácil de responder a questão 3. Se quiser, coloca outras, né? Desemprego, problema de renda, questão de desigualdade. Desigualdade é micro, né? Então, eu falo assim, desemprego, renda, produtividade, aumento de incertezas e por aí vai. Bem de boa essa questão. Questão 4, essa questão 4 aqui, muito parecida com o que a gente já fez. Essa aqui, inclusive, é ipsis literis da questão anterior, então esse gabaritinho já foi feito. Vamos para a questão 5, né? Que é a grande novidade, né? Questão que vale mais pontos, inclusive. Item 1. Está voando tudo aqui, espera só um minuto. Beleza. Então é o seguinte, calcule o prêmio puro por morte, né, no caso de indenização de R$10.000 sem discriminar preços por perfil. Se a seguradora não pode discriminar preços por perfil, o que ela tem que fazer? Tem que fazer uma média geral das probabilidades. Então, 165, 376, 986, 2577. Acabou por aí, geral homens, geral mulheres. Então, 130, 308, 801, 1781. Então, aqui é de homens, aqui é mulheres. Deixa eu botar homens em maiúsculo. Caralho! Beleza. Então, a probabilidade é a média. Esses números aqui, divididos, obviamente, por 1000 por 100, né? Não, por 1000. Beleza. Só que aqui eu divido por 100 de novo. Eu boto mais 2 zeros. Então, essa é a probabilidade média, né? Esses caras aqui. Vou aumentar aqui os números. Então, 0,8905. Essa probabilidade média aí, caso de mortes desses perfis aí que a gente está analisando. Bom, se essa probabilidade, né, morte ou não morte, isso aqui é uma binomial, tranquilo. Então, não posso discriminar preços. Deixa eu só colocar aqui como valor. Beleza. Então, o resultado do prêmio puro é o valor esperado das indenizações. Como é uma binomial, seria o valor de sucesso vezes a indenização, que é 10.000. Então, esse seria o prêmio puro. Deixa eu ver só se eu coloquei direito. 10.000, perfeito.
Então, esse seria o prêmio puro, né? A probabilidade de cada um ser pago. É claro que, sem discriminar o perfil, e aqui sempre responda do jeito mais fácil do raciocínio, né? Você poderia falar, mas e se o prêmio, na verdade, é de 40 até 70, ou seja, uma probabilidade acumulada? E aí você teria que fazer isso de forma diferente, tá? Pronto. Questão 2. Qual a média variância dos desembolsos de 200 segurados havendo, né, homens e mulheres apenas fumantes entre 40 e 50 anos, sem discriminação de preço? Todos os homens e mulheres fumantes entre 40 e 50 anos. Então, quais são as probabilidades de homens fumantes? 277, fazer aquela mesma conta, né? 277, 645. Beleza. Mulheres, 212, 539. Então, aqui vai ser a média desses 4 carinhas aqui, divididos por 1000, e com 2 aqui para dar a probabilidade. Beleza. Então, qual é a média da variância qual é a média variância dos desembolsos de 200 segurados? Beleza? Então, qual é a média? Prêmio puro. Desculpa, média de desembolsos, né? Então, vai ser esperança aí dos desembolsos, né? No caso de uma convolução. A gente pode tratar isso como uma convolução, mas a princípio, deixa eu ver se vale a pena trabalhar como convolução. Desembolsos dos 200 segurados, tá, tem que ser uma convolução mesmo. Então, a média da convolução é de x vezes de n. Beleza, foi o que ele pediu. Então, essa fórmula é o quê? Isso vezes a indenização, que é 10.000. Beleza. Essa aqui é o meu E de x. Que é meu E de n? 200 divididos por 2. Beleza, então a minha convolução simplesmente esse vezes esse. Fechou, essa é a média. Quem é a variância da convolução? Variância da convolução é dado por E de x ao quadrado vezes variância de n mais E de n vezes variância de x. Acabou por aí. Então, você já calculou E de x e E de n. O que está faltando calcular? Variância de n e variância de x. Variância de x é bem simples, né? É igual a P 1 menos P vezes n, né? Qual o tamanho de n aqui do caso? Vezes meu prêmio, né? Que seriam 10.000. Só que eu teria que levar ao quadrado, né? Dado que ele está multiplicando aí essa minha variável. Então, vou multiplicar ao quadrado esse número para chegar na minha variância de x. Está tudo certo? Tá. Beleza, dá um número bem grande mesmo, não tem muito para onde correr. Beleza. A variância de n é bem simples. Simplesmente 200 ao quadrado divididos por 12. Botei 2.000. Beleza. Então, a variância de S vai ser igual a de x ao quadrado vezes variância de n mais E de n vezes variância de x. Bom, se a fórmula não está errada, essa é a minha variância. Beleza pura. Então, calculamos média e variância. 3. Vou jogar um pouco mais para baixo, só para não atrapalhar aqui. Vamos lá, 3.
Qual o prêmio máximo associado ao seguro do item anterior, cuja utilidade esperada seja a raiz de x associada ao resultado de estar vivo a 100 mil e 0 em caso de morte? Então, beleza. Utilidade esperada, nesse caso aqui, de x vai ser igual a 1 menos probabilidade de morrer. E a gente já tinha calculado essa probabilidade, que seria essa média aqui. Vezes raiz de 100 mil. 4, 1, 2, 3. Beleza. Então deu 314. Esse seria basicamente a utilidade esperada. O equivalente de certeza desse seguro aqui é esse número ao quadrado. Beleza, dá 99.165. Número bem alto dado, né, que a probabilidade de vir a óbito aí é bem pequena. Então esse é o valor de estar vivo. O prêmio máximo, né, que ele está disposto a pagar é o quanto que ele recebe de indenização. Então, nesse caso aqui, a indenização é de 10 mil em caso de morte, né? Ou seja, ele evita, seria 10 mil em caso de morte, né? Ou seja, o que ele recebe, né? No caso, recebe 10 mil reais no caso de morte. Na verdade, tinha que ser 100 mil reais no caso de morte. Vamos mudar isso aqui para 10 mil, peraí. Vou botar aqui para 10 mil. E aí, agora sim faz sentido. O prêmio máximo é 100 mil, é 10 mil, menos esse cara aqui, que vai dar 83. Infelizmente, né, acima um pouco, equivalente de certeza. Vamos botar para 9 mil, para facilitar ainda mais o raciocínio. Agora dá 1.075, beleza. Vamos botar um número melhor aqui, 9.500. Agora ficou legal. Então, o prêmio máximo 579. 4. Qual o prêmio a ser cobrado para que esse seguro seja adimplente em 5% dos casos totais em relação do item anterior, né? Fala galera, beleza? Então a questão 4, né? O que a questão 4 determinava, né? Deixa eu só... O item 4, perdão. O item 4 determinava que a gente calculasse, né? Qual o prêmio a ser cobrado para esse seguro seja adimplente em 5% dos totais. Então vamos desenhar aqui para ficar um pouco melhor a explicação. Ué, o que houve aqui? Vamos lá, vamos desenhar aqui. Aqui é a média, certo? Vamos pensar numa distribuição normal. Se isso aqui for a média, o que eu sei? 5% da massa dessa distribuição está aqui. Distantes, né? 1,64 unidades de desvio padrão da média, ou seja, média menos esse número, né? Então, vou botar mais média menos esse número. Portanto, se o caixa da seguradora é o prêmio, ou seja, o conjunto de prêmios, né? Menos as indenizações, em termos de média, você já calculou isso aqui. Então, a média do caixa já está aqui calculada. Cadê a média calculada? Só um minutinho. Cadê a média disso aqui calculada? Está aqui, beleza. 4.182. Então, 4.182 é a média das indenizações. Beleza. Essa é a média. Só que quantas unidades de desvios padrões eles têm que estar distante, né, para chegar nesse número aqui dos 5%? Menos 1,64 vezes quem? Unidades de desvios padrões, que é quanto? A raiz dessa brincadeira aqui. She become Mary, I'm come mommy, she become Kelly, when I'm stop. Então vamos lá. 1,64, 0,6890 vai dar. Vamos embora. Beleza, já dá esse número aqui. Então o que acontece? Aqui, espera aí, é menos, né? Beleza. Então
essa distância da média que você vai ter que chegar aqui. Então, nesse sentido, né, o que eu quero saber? Qual é o número, né, que vai fazer com que eu adicione o caixa e chegue a esse resultado aqui. Então, minha média, isso aí ele tem que ficar adimplente, ou seja, esse número aqui vai ter que ser quanto? 0. Beleza? Então, 1,64 mais x barra, que é a média do caixa, tem que dar 0. Então, portanto, P menos 4182,5 menos esse número aqui, 11300,7, tem que ser igual a quanto? 0. Acabou o problema. Então, virou uma conta de matemática simples. Então, isso vai ficar, adiciona-se, né? 418, vamos pegar aqui o cálculo que eu já tinha feito aqui, mais, quer dizer, eu tenho que botar menos por conta do sinal que já era negativo, beleza? Então, isso vai dar 15.583. Esse deveria ser o prêmio a ser incorporado nesse sistema de convolução. Então, qual o prêmio a ser cobrado para que ele seja adimplente? Quantos eram os seguros vendidos? Opa, vamos ver aqui. Calma aí que eu estou passando a questão. Eram 200 segurados. Então, o prêmio era esse número dividido por 200. Aí você respondeu isso aqui e já pode falar para o professor, estou sabendo tudo. Beleza, galera? Na 5, se for permitido discriminar preço, indique quais seriam os prêmios comerciais de homens fumantes de 60%, mulheres não fumantes de 50%, com taxa de carregamento de 30%. Então, homens fumantes de 60%. Então, a gente já sabe que vai ser homens fumantes de 60%, 1,629%, vezes o prêmio, que é 10 mil. Esse vai ser o valor esperado, né? Vezes a taxa de carregamento, que é 30%. Então, 211. E mulheres fumantes, mulheres não fumantes, de 50. Então, vai ser mulheres não fumantes de 50, 0,281%, vezes 10 mil, vezes 1,3, que eu estou adicionando a taxa de carregamento, para 36,53. Bem diferente, né? Bem diferente, né? Um é 281, o outro é 1629. Deixa eu só conferir. Perfeito. Então, resolvido aqui todas as questões da prova. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo exercício.